Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Majoelza Sloring e estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa, que é a aula 24 que está na plataforma. Vamos lá? Polissemia e homonímia. O que seria isso, professora? Que nome estranho! Vamos estudar um pouquinho? Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Em nosso idioma, a ciência que se ocupa em desvendar significados e interpretar palavras e expressões é a semântica. Quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito mais fácil, pois temos à nossa disposição uma variedade de vocábulos que podem ser selecionados de acordo com a pertinência do momento. Eu sempre falo nessa questão de nós ampliarmos o nosso conhecimento com relação a palavras, buscar significados nos dicionários principalmente, perguntar ao professor, perguntar em casa o significado quando nós temos dúvida. Tudo isso nos auxilia a conhecermos mais palavras. Na língua portuguesa, o significado das palavras leva em consideração a sinomínia, que é a relação entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes. Por exemplo, as palavras alegria, felicidade. Eu estou alegre, então eu estou feliz. É aquilo que nós chamamos de sinônimo. Em contrapartida, temos a antonímia, que é a relação entre duas palavras ou mais que representam e apresentam significados diferentes, ou seja, significados contrários, opostos. Por exemplo, as palavras bonito, feio. Se eu sou bonito, o contrário disso, eu não posso continuar bonito. Eu tenho que ser feio. Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que possuem a mesma estrutura fonológica, mas apresentam significados diferentes. Temos como exemplos aí a palavra formigueiro. A praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. No sentido da praia, formigueiro quer dizer muitas pessoas. E o formigueiro nas mãos é um formigamento que dá nas mãos, que dá a entender que tem um monte de formiguinha assim, picando a gente, e a gente usa essa expressão, tá? Chamamos então de homonímia. Entre os fenômenos linguísticos relacionados à homonímia está a polissemia, que é a ocorrência curiosa que nos prova o quanto o nosso idioma é peculiar. Mas você sabe o que é isso? O que quer dizer polissemia? A palavra polissemia vem do grego polissemos. Poli quer dizer muitos e semia quer dizer sentido, algo que tem muitos significados. Sendo assim, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Vamos ver alguns exemplos. O compositor escreveu a letra da canção para seu filho. Segundo exemplo, a letra H é a 8ª em nosso alfabeto. Terceiro exemplo,
Sua letra é muito bonita. Você notou que nas 3 orações, ou seja, nas 3 frases que eu li, a palavra letra está presente? Em todas elas tem a palavra letra. Em cada uma delas, o vocábulo é utilizado com diferentes acepções. Na primeira oração, letra refere-se ao texto que acompanha uma música. Na segunda oração, letra refere-se ao sinal gráfico do alfabeto, que no caso é a letra H. E na terceira oração, letra refere-se à forma que se dá à letra escrita. A sua letra é bonita. A palavra letra possui diferentes significados, mas remete para o mesmo conceito, o da escrita. A semântica, lembra que eu falei de semântica lá no início? É a área da linguística que estuda o significado das palavras. Na polissemia, eles podem ser múltiplos. Observe mais um exemplo de polissemia. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. A palavra vela é polissêmica porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é empregada. Na primeira oração, a palavra vela é uma conjugação do verbo velar, ou seja, ficar em vigília ou sentinela. A mãe ficou ali em vigília, vigiando o sono do filho, porque o filho estava doente, né? Preocupações de mãe. Na segunda oração, no segundo exemplo, a palavra vela refere-se ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar. E na terceira oração, vela refere-se à peça de cera com um pavio no centro que serve para dar luz. Eu tenho certeza que você conhece essa vela. Bom, é importante ressaltar que a polissemia não deve ser confundida com a homonímia, fenômeno da semântica que estuda 2 ou mais palavras com origens e significados distintos, mas que apresentam a mesma grafia e a mesma fonologia. Outro exemplo, ele casa amanhã e vai para casa domingo. 2 palavras escritas da mesma forma, porém com significados diferentes. O primeiro casa é um verbo. Ele casa amanhã. Vem do verbo casar. E a segunda palavra, casa, é um substantivo comum, que quer dizer a casa que ele vai morar. Observe a tirinha agora. Vamos ler o que está escrito nela. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Bom, o filho entendeu que a porca que o pai estava falando era a porquinha deles, o bichinho, que ficava lá no quintal. Mas será que é isso mesmo? A polissemia consiste em atribuir a uma única palavra várias significações, como nós vimos nos exemplos anteriores. No entanto, encontramos o efeito polissêmico empregado na seguinte palavra. Onde que eu encontro o efeito polissêmico?
Na palavra parafuso, na palavra porca, filho ou na palavra rosinha? Nós encontramos na palavra porca, porque o pai, quando pediu para o filho buscar a porca, ele se referia àquela porquinha de encaixar no parafuso, né? E o filho entendeu que era a porquinha deles. Observamos na tirinha Mafalda, Quino, que a palavra cultura adquiriu uma multiplicidade de sentidos. Vamos ver. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma! Bang, bang! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Opa, vamos ver o que quer dizer. Essa multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra pode representar em diferentes contextos de uso chama-se como? Como que se chama essa multiplicidade de sentidos? Nós vimos anteriormente que é a polissemia. E você está fazendo essas atividades aí em casa? Está tirando um tempinho para isso? Eu espero que sim. Porque se você sentar todos os dias, realizar suas atividades, você vai aprender muito, vai enriquecer muito o seu vocabulário. Outra questão que está lá na plataforma. O que são palavras onônimas? Dê um exemplo. Então vamos lá. Palavras são as palavras iguais, mas que não são a mesma palavra. Exemplo, a sela do cavalo é resistente. A sela, que é um substantivo dentro dessa oração aí. A sela do cavalo. Sela, substantivo. Ela sela a bolsa nova. Sela é um verbo que vem de selar, ok? Procure no dicionário o significado dos homônimos abaixo. Então, nós temos alguns. Acender, escritos diferentes, um com C e o outro com SC. Temos a palavra assento, escrita com C e escrita com 2 S's. Temos a palavra concerto com C e concerto com S. Temos cozer com S e cozer com Z. E temos a palavra censo com C no início e temos ela também com S no início. Todas essas palavras que são semelhantes na pronúncia têm um significado diferente. Vamos ver? Acender com C. Queimar, colocar fogo em, fazer arder, causando chama. Acender com C quer dizer queimar, colocar fogo. E acender com SC. Subir, movimentar-se de baixo para cima. Acento com C é um sinal gráfico. Por exemplo, o sinal circunflexo, o agudo, é um sinal gráfico que nós utilizamos nas palavras. E acento com SS? É um banco, uma cadeira, um local onde nós assentamos. Concerto com C é a apresentação pública de música, de um show, né, de um teatro ou algo parecido. Então, concerto com C é uma apresentação pública de alguma coisa. E o concerto com S? Ação de fazer reparos ou melhorias em alguma coisa, né? É uma reparação, consertar algo com S. Coser com S é unir com linha ou qualquer fio. É aquilo que nós chamamos de costura. Vamos costurar, então vamos coser. E coser com Z?
cozinhar. Vamos cozer? Cozer, eu estou te chamando para cozinhar. Senso com C no início da palavra. É uma pesquisa realizada periodicamente para calcular número de pessoas de um país, de um grupo social e etc. Senso com C. E o senso com S inicial é uma característica de sensato, prudente, agia sem senso. Tá bom? Gente, não tem outra forma de aprender senão estudando. Vocês estão aqui me ouvindo agora, estão aprendendo mais um pouquinho, mas de repente vocês já até fizeram essa atividade e estão apenas aí conferindo, né, se tá tudo certinho. Não tem como você aprender de braço cruzado. Então, coloque em prática a ação de estudar. Você só tem a ganhar. Outra atividade. Complete as lacunas com o termo correto. Aí vem a lacuna, que é esse espaço, tá? Entre uma palavra e outra. Dos senadores é de 8 anos. O que é de 8 anos? O mandado ou o mandato dos senadores? O mandato dos senadores é de 8 anos. Todos os haviam sido ocupados. Todos os assentos haviam sido ocupados. Assentos com C ou assentos com 2 S's? O que nós acabamos de ver? Assentos com 2 S's. Após o bombardeio, o navio atingido emergiu ou imergiu. Ou seja, ele afundou. Mas nós vamos substituir essa palavra por emergiu ou imergiu. O navio atingido imergiu, afundou. Joana mandou o seu computador para o concerto. Concerto com S ou concerto com C? Concerto com S. Nós acabamos de ver na atividade anterior. A Polícia Federal combate o tráfego ou tráfico de cocaína. Essa é fácil, né, gente? A Polícia Federal combate o tráfico, com F, e de cocaína. O outro tráfego se relaciona a tráfico do trânsito, né? Você precisa melhorar seu senso de humor com C ou com S? Com S no início. Você precisa melhorar o seu senso de humor com S no início. Para impedir a corrente de ar, Luiz cerrou a porta com C ou cerrou a porta com S? Ele cerrou a porta com C, ou seja, ele fechou a porta. Leia a tirinha e responda a questão a seguir. Se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria uma grama magrinha. Magrinha? Como assim? Eu pesaria menos de 1 grama. Opa! Tem palavras gramas com sentidos diferentes aí, não temos? Que sentido é esse? Vamos ver? A palavra que apresenta homonímia eu acabei de falar que é a palavra grama, tá? Grama de mato e grama relacionado a peso. Bom, gostaram da aula? Eu espero que sim, mas eu espero ainda mais que
que você tenha compreendido o conteúdo, o que é mais importante para nós. E eu vou dar algumas dicas de estudo para você agora. Tem uma rotina de estudos. Tá, nas aulas presenciais, nós temos uma rotina de estudos, né, gente? De segunda a sexta-feira, nós temos um horário ao qual nós permanecemos na escola estudando. Mas, em meio à pandemia, os estudos estão sendo em casa, mas você também pode ter uma rotina de estudos, tá bom? Isso aí você que vai decidir o melhor horário. Você, sua mãe, se é na parte da manhã, se é na parte da tarde, mas o mais importante é que você tenha essa rotina. Faça anotações durante as aulas. É muito importante você pensar que aquilo vale a pena, você realmente dar uma rabiscadinha ali no cantinho do seu caderno, da sua folha impressa. Quando a gente está escrevendo, a gente está memorizando também. Outra dica, faça resumos eficientes, tipo mapa mental, né? Já falei para vocês aqui do mapa mental também. Pegar os assuntos importantes, a definição daquilo ali. Faça esse mapa no caderno, que ele não vai sair aqui da sua mente. Durma cedo, pois ajuda na disposição, na concentração e no bom humor. Quem dorme cedo, acorda bem melhor, gente. E eu falo por experiência própria, né? Quando a gente tem uma noite de sono tranquila, completa, no outro dia a gente acorda a todo vapor. E tenha um ambiente favorável, não se estuda em qualquer lugar, com caderno em cima do colo, né? Sentado em qualquer lugar. Defina um lugarzinho na sua casa, eu estou sempre batendo aqui nessa tecla também. É o seu espaço, é o seu momento, não abra mão dele. Bom, ficamos por aqui, a nossa aula de língua portuguesa. E para acessar nossas atividades na plataforma ISMED GV, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui no cantinho da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube ISMED GV. Se você não conseguiu compreender a aula aqui agora, ela estará disponível para você lá no nosso canal do YouTube, para você ver quantas vezes você quiser. Até a próxima aula. Tchau, tchau.